Meus irmãos, estamos agora começando o capítulo 2 da carta de Tiago. Vimos que Tiago tem falado desde o começo, se colocado como servo do Senhor, falado para cristãos recém-convertidos, judeus que estavam espalhados. Ele começa a falar para ter dos benefícios da aprovação, sabemos pelos resultados que ela produz. Pois ele fala para nós pedirmos sabedoria para passarmos por essas provações diante do Senhor. Fala que a condição transitória, que a condição terrena, capítulo 1, versos 9 a 11, a condição terrena nossa é transitória. Ele fala que tem um pouco a ver com o nosso estudo de hoje. Ele fala no verso 9 do capítulo 1. O irmão de condição humilde glorie-se na sua dignidade. Repare a expressão, o irmão humilde. O cristão que tem passado por dificuldades, glorie-se. E o rico, nós falamos que quando ele usa essa expressão rico, ele está usando a expressão de um ímpio, os cigos, os soberbos, aqueles que não temem ao Senhor. Glorie-se na sua insignificância. Ou seja, tudo que vocês têm é o que não vale nada. É isso que Tiago está falando. Depois ele fala da origem do pecado, versos 12, fala que Deus ninguém atenta. Somos tentados pela nossa cobiça, própria cobiça. Fala que de Deus vem todo o bem, verso 17. Verso 19 a 27, que nós vimos no último estudo, fala para nós sermos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para nos irarmos, porque a nossa justiça, a nossa ira não produz a justiça de Deus. Fala para nós nos tornarmos praticantes da palavra e não somente ouvintes, né? E nós falamos que não adianta só ouvir, Tiago condena, ficar ouvindo, colecionador de sermões, de leitura, de tudo, mas não pratica. E também não tem como praticar se não conhecer, porque daí fica um pragmatismo, você tenta praticar sem o fundamento. Então Tiago não está condenando o ouvir, o estudar, ele está condenando você só ficar nisso. Nós devemos pedir para que Deus nos leve à prática, à obediência. No verso 26 e 27, terminando o capítulo 1, ele diz, se alguém diz que é muito espiritual, que é religioso, mas não freia a própria língua, e ele vai falar bastante da língua no capítulo 3, ele diz que a religião sua não vale nada, é vazia, é vã. E no verso 27 ele diz que a religião pura é você buscar se santificar diante do Senhor e socorrer as pessoas também em amor, por causa do amor de Deus derramado em nós, do Deus que nos socorre, nós também somos fontes de socorro para as pessoas. E agora, no capítulo 2, verso de 1 a 13, vamos tentar abordar algumas verdades deste texto. Eu queria ler com os irmãos acompanhem essa leitura do 2, de 1 a 13. Diz assim, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali de pé, ou assenta aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles que blasfemam um bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Que o Senhor nos abençoe
para nós compreendermos um pouco mais essas verdades. Meus irmãos, Tiago vem falando novamente, não percam de vista, meus irmãos, essa primeira expressão, meus irmãos. Tiago vai dar uma exortação para eles. Ele costumeiramente fala isso. Meus irmãos, é uma exortação severa, mas num tom pastoral, chamando aqueles para quem ele está falando, nós somos irmãos em Cristo. Então, nós temos a mesma compreensão, nós temos o mesmo poder de compreensão. Vocês podem compreender o que eu estou falando, porque nós somos irmãos. Não estava a nível de intelectual. Vocês compreendem porque vocês também são irmãos. E ele diz, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. A primeira coisa que me chama a atenção, meus irmãos, não só nesse versículo, mas na Bíblia, é que nós não podemos separar fé bíblica de Jesus, do Senhor Jesus. A fé bíblica, veja, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé não é uma coisa separada que você pode falar assim, eu sou uma pessoa de fé, eu tenho fé, ponto final. O que valoriza a fé bíblica é o objeto dela, é Jesus. Objeto no sentido aonde ela está vinculada. Então, veja que ele está falando, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, Senhor da glória. Olha como ele já começa falando, porque as pessoas estavam querendo gloriar-se nas riquezas das pessoas. E ele fala, a verdadeira glória está nele. Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Tiago está querendo dizer que a fé cristã é incompatível com o fato de nós fazermos distinções por causa do exterior, por causa de bens materiais, por causa de raça, de cor, de seja lá o que for. Se eu creio em Jesus, se Ele é meu Senhor, eu sei por que Ele me escolheu. E não foi nada externo, não foi nada, foi pela vontade dEle. O critério de Deus nos escolher não está em nós, está no próprio coração dEle, na boa vontade dEle. E Tiago está falando aqui que nós não podemos fazer algo diferente em nossos relacionamentos. A verdadeira fé também está sempre associada a Cristo. Ele é o Senhor da glória. Ou seja, não fiquem impressionados com a glória deste mundo. Não fiquem impressionados com riquezas, com pessoas bem apresentáveis, de importância nesse mundo, que o mundo homenageia, porque tem bens, porque tem sucesso, porque isso. Essa glória não vale nada. Nós estamos diante do Senhor da glória. Isso deve ofuscar todas as glórias terrenas das quais os nossos olhos são atraídos para nós valorizarmos. E ele diz, nós temos um Senhor, Ele é o Senhor da glória. Isso deve nos impedir de fazer acepção de pessoas. Se nós cremos em Jesus, se nós cremos o critério de Deus para nos ter salvo, a escolha de Deus não partiu de algo que Ele viu em nós. Se nós cremos que Jesus é o Rei da glória, o Senhor da glória, como que eu não posso querer imitá-lo? Como que eu posso ter um comportamento totalmente contrário ao dele? Como que eu posso agora, que nem ele fala aqui, exercer pensamentos perversos, juízos, a quem eu vou dar preferência ou não? Então, Augusto Nicodemos fala que apesar do tom hipotético do exemplo que Tiago vai usar, de um homem rico e outro pobre entrando na reunião e sendo tratados com parcialidade, por trás de cada desses problemas reais na igreja que havia lá, porque embora a igreja ali fosse formada de pessoas mais pobres, haviam pessoas abastadas. E o problema não é a pessoa ter mais condição do que outra. Não é nós nivelarmos todo mundo na mesma condição econômica, não é esse o problema. O problema está quando a pessoa está agarrada aos bens dela, quando ela está orgulhosamente pensando que ela tem mais valor pelo que ela tem, pelo que ela possui, e quando nós, muitas vezes, valorizamos isso nas pessoas. Então, são dois erros. A pessoa achar que ela é mais importante, que ela tem privilégio pelo que ela tem, e o outro que não tem, supervalorizar só porque o outro tem. Os problemas estão dos dois lados. E nós já vimos, em Lucas 12, eu gosto muito daquele exemplo que Jesus conta do fazendeiro rico, que ele
diz que juntou muitas coisas, muito bem, estava confiando nas riquezas dele. E Jesus fala assim, louco, hoje eu vou pedir a tua alma, o que você tem, para quem será? Ou seja, como se estivesse falando para os ricos, ele falou assim, isso é insignificância. Você trabalhou a vida inteira por algo que vai ficar aqui. Você agarrou em algo que não te sustenta. Então, é mais ou menos nessa advertência que Tiago fala. Tiago também completa que o mais importante não é o fato da pessoa ser ou não cristã, ele está advertindo, mas sim na circunstância de tratar-se a pessoa rica como tendo mais valor. Isso que Tiago estava abordando. O problema estava na reação dos cristãos quando isso acontecia. Não tem problema em entrar alguém na igreja que é mais rico do que o outro. Não tem problema. Desde que o coração dele não esteja preso nas riquezas e desde que os que estejam aqui, não o tratem com deferência. Só porque ele é uma pessoa influente, importante, é isso que Tiago vai combater. Se nós cremos, se a vida de Cristo habita em nós, se Ele é o Senhor da glória, nós não podemos fazer distinções de pessoas, porque um tem e o outro não tem. Diante da glória do Senhor, todo o brilho perde qualquer valor, meus irmãos. Olha o que João Calvino disse. Tão grande é a glória de Cristo que facilmente extingue todas as glórias do mundo. Conclui-se que Cristo é pouco valorizado por nós quando a admiração pela glória mundana nos domina. Quando nós estamos tomados pela glória, as riquezas desse mundo, o sucesso, as coisas que esse mundo tentam colocar para nós como sedução, para nos distanciar, nos desviar do verdadeiro objetivo, então nós não estamos tomados pela glória de Deus, pelo Senhor da glória. Nós temos aquele senso que está faltando alguma coisa que eu não tenho, que são os bens materiais. Então, a fé cristã verdadeira, nós devemos ser exortados para isso, para não fazermos essa acepção. O que seria essa acepção? Literalmente, aceitar o externo, o rosto da pessoa, julgar pelo que você viu à primeira vista. Ah, esse aí é importante, esse tem, esse pode trazer algum benefício, alguma coisa totalmente externa. Você não está olhando valores, você não está olhando a fé cristã, você não está olhando o caráter, você não está olhando o temor a Deus, você não está olhando nada, você só está olhando a capa. Não é assim que o mundo faz? Experimenta você ir numa loja chique, de carros ou de roupas, e vai mal vestido. Nem te atende. Ah, você fica no canto ali, depois eu te dou algum negócio. Vai você, a mesma pessoa volta para casa, toma um banho, troca a roupa e entra. Vai ver como que você vai ser bem tratado. Porque o critério é esse. O critério de quem não conhece a Deus é o externo. É o carro que chega, é a roupa que vai, é as joias que usam. É para onde viajou, é para onde, que trabalho tem, algumas coisas. E as pessoas ficam todas impactadas com essa luz falsa de um brilho que não tem realidade. Então, essa acepção é isso. Jó, capítulo 34, 19, eu vou ler aqui, diz assim, quanto ao menos aquele que não faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras das suas mãos. Jó 34, 19. E nós lemos, meus irmãos, se vocês quiserem anotar, Atos 10, 34, olha só, isso eu vou ler, Atos 10, 34, para nós lermos que Jesus, Tiago está nos lembrando do exemplo de Jesus. Do exemplo que a Bíblia trata, dos princípios que nós lemos. Atos 10, 34. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha para as pessoas como, esse aqui, quem está sendo valorizado pelo mundo? Então eu quero esse. O critério de Deus não é esse, meus irmãos. O critério de Deus é Ele mesmo. E nós não podemos falar que somos cristãos e termos um critério diferente, de escolhermos, e Tiago vai combater isso aqui. Romanos 2,11 também diz, está pertinho aí, Romanos 2, verso 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. E outros textos, 1 Pedro 1,17 também diz isso, mas os irmãos podem ler depois. E agora Tiago, no verso 2, ele está dizendo,
Então ele está falando, irmãos, não tenhais a fé no Senhor. Se vocês têm a fé no Senhor, vocês não podem fazer acepção de pessoas. É incompatível. E aí ele vai dar um exemplo, que acontecia lá provavelmente, que pode acontecer aqui em vários aspectos. Versos 2 a 4. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, era um lugar onde os judeus se reuniam, os cristãos recém-convertidos ainda se reuniam ali. Se entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, com trajes de luxo, entrar também algum pobre andrajoso. Tenta montar a cena na sua mente. Duas pessoas, alguém totalmente vestido da forma mais elegante que o mundo diz, mais cara, mais chamativa. E outro, um pobre andrajoso, alguém que não tinha vestimenta totalmente suja, sem recursos nenhum, sem aparência nenhuma de beleza ou de riqueza. E ele diz, e tratardes com deferência o que tem traje de luxo, ele disserdes, imagina entrando aqui, entra alguém, você nem sabe quem é, só porque chegou, aí você fala, não, vem cá você, vem aqui na frente, né, você vai ter o melhor lugar, pega uma água para ele, tá, e todo mundo fica, aí entra um outro, sem aparência nenhuma, você fala assim, você fica lá no canto, ou fica ali fora, daqui a pouco alguém te atende, ou senta aqui no chão aqui. Você que veio de Maringá, né? Senta. Aí ele está falando assim, tu fica ali em pé e assenta debaixo do estrado dos meus pés. E ele está falando, se vocês fizerem isso, olha o verso 4. Vocês não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Veja, não é uma questão assim de coisa apenas social. É que eu confundi, é que eu achei que Tiago está indo mais profundo. Tiago nos oferece um exemplo bem prático de que podia estar acontecendo lá e pode acontecer aqui de vários aspectos, meus irmãos. O problema, o cristianismo, isso mostra que o cristianismo tinha atingido todas as classes de pessoas. E é assim até hoje. E não tem problema em ser assim. Tiago não está defendendo que os pobres são todos espirituais, todos bons e que todos os ricos não valem nada. Não é isso que Tiago está ensinando. O Tiago, ele está falando que o evangelho alcança todos os tipos de pessoas. E quando ele alcança, ele transforma o coração do pobre e o coração do rico. Ele vai transformando o coração dos dois, para que um não seja murmurante e para que o outro não seja arrogante. Então, o cristianismo atinge todas as classes de pessoas e não há nada. Nós vemos na Bíblia pessoas que eram reis, que tinham muitos bens, Abraão, Davi e tantos outros, e pessoas mais carentes. O problema surge no verso 3, e não está necessariamente nas pessoas que entram, porque provavelmente esses ricos, como nós falamos, nem crentes eram. O problema está de como os irmãos estavam tratando essas pessoas. O problema não está em vestir-se bem, mas na ostentação e na vaidade também. Isso é uma coisa. 1 Pedro 3,3 trata um pouco disso. E também o problema está aqui, como descrito, em valorizarmos as pessoas pelo exterior, pela aparência, pelo que possuem, pelo que representam na sociedade, pelo que podem representar na igreja. Se essa pessoa virar nosso membro, ele é rico, ele é influente, nós começamos a tratar ele diferente. Isso é um juízo de perverso. E aquele lá que, coitado, ele veio de um lar pobre, não tem recurso nenhum, deixa ele lá. É isso que o Tiago está falando. John MacArthur diz assim, um lugar de honra mais confortável e proeminente. É isso que ele está combatendo ali. As sinagogas e as salas de reunião do primeiro século, John MacArthur diz, às vezes tinham bancos ao redor da parede externa e alguns bancos na frente. A maior parte da congregação sentava-se de pernas cruzadas no chão ou ficava em pé. Havia um número limitado de lugares bons e eram esses os únicos que os fariseus sempre queriam ocupar. É lugar de honra. É lugar onde vai dar proeminência, dar os importantes primeiro e depois vai degradar, né? Vai diminuindo
Os fariseus sempre querem isso, os hipócritas sempre querem ser vistos pelos homens. Jesus já não combateu isso lá em Mateus 6? Querem orar para ser visto, querem dar esmola para os outros ver. É sempre a aparência, quer ser condecorado pelo que tem, pelo lugar que senta, pela importância que dão para ele. É o coração orgulhoso, que é voltado para si mesmo. Então, ao rico diz, vem aqui, ao pobre, vai para lá. E no verso 4, Tiago diz assim, vocês estão fazendo distinção que Deus não faz nesse aspecto. E ele diz, e vocês mesmos tornaram-se juízes. Vocês estão determinando quem é quem. Vocês estão dando valor nas pessoas pelo que elas têm e que Deus não faz isso. Vocês tomaram o lugar de Deus e vocês estão fazendo juízo. E ele diz, juízo, ele fala o quê? Perversos pensamentos. Por que perversos pensamentos? Porque nós estamos avaliando como o mundo avalia. O critério é como o mundo usa. E isso diante de Deus é perverso. E ele não está falando, gente, melhor, ele está falando assim, o juízo que vocês estão fazendo, vocês estão tomando o lugar de Deus, e isso é perverso, porque vocês estão criando um critério ímpio, mundano, pagão. Quando os cristãos se deixam levar por perversos pensamentos no julgamento dos outros, cometem parcialidade, cometem o pecado de acepção de pessoas. Em Tiago 2,4, ele não somente condena os que tornam juízes dos outros, mas também aqueles que o fazem movidos por perversos pensamentos. É isso que ele está ensinando. E temos outros textos, Jó 21, 27, Salmo 58, 1 e João 7, 24, para os irmãos anotarem. Agora, Tiago sabe bem o que é não fazer acepção de pessoas, porque Tiago, ele presidiu o concílio de Jerusalém, lá em Atos 15. E lá, ele fez um julgamento de forma justa, baseado na palavra de Deus, onde ele incluiu os gentios na igreja, que não somente eram judeus. Os gentios que eram discriminados por não serem judeus, Tiago falou, não, Deus tem um plano para a vida de muitos gentios também, para aqueles que não são judeus. Então, Tiago mesmo tinha autoridade para falar, Deus não faz, Deus não está julgando você, Deus é Deus só dos judeus, só de quem nasceu nesse ou naquele país, ou dessa cultura. Tiago está falando, não, Deus tem cristãos em todas as partes, e mesmo quem não tem a linha judaica, Deus incluiu no plano da salvação, desde a eternidade. Então, Tiago não cometeu acepção de pessoas quando ele fez isso lá, e é isso que ele está combatendo aqui também. Tiago acusa os cristãos de criarem divisões no coração, porque isso cria divisão. Baseado em aparências externas, o coração humano, meus irmãos, o nosso coração é pecaminoso, é inclinado para o pecado, nosso critério é errado. A distinção quebra a unidade da igreja. Nós damos preferências, nós tratarmos as pessoas diferentes por causa de cultura, de dinheiro, de famílias, de tradições familiares, seja lá do que for, meus irmãos, isso cria divisão na igreja. Isso é contra a palavra de Deus. Nós não somos chamados para exercer juízo, nós somos chamados para amar. Amar o próximo, não pelo que o próximo tem, não pelo que o próximo é, não pelo que o próximo pode me oferecer, mas é porque ele é meu próximo, porque Deus instituiu assim. Nós sempre queremos colocar uma condição depois do ponto final. Que Deus falou, ame o teu próximo, aí a gente coloca mais algum critério nosso. Isso é perverso. Isso é critério nosso, não é de Deus. Então, a igreja não pode ser um lugar que tem acepção de pessoas. Isso pode existir no mundo, isso pode existir em todos os lugares, mas na igreja nós temos que ter um coração, Senhor, isso não é justo diante do Senhor. Porque Deus não faz assim. Juízes movidos por pensamentos perversos. É mais do que um erro social isso. É mais do que ser antiético, é pecado. Não é que é ruim, ofende as pessoas. Sim, ofende as pessoas. Mas ofende a Deus antes de ofender as pessoas. É claro que quando você e eu fazemos algum tipo desse problema, nós criamos problema entre nós estamos menosprezando as pessoas. Isso entristece as pessoas, é claro, quando fazem conosco, nós também ficamos tristes. Mas o nosso critério primeiro é Deus. Se eu for ficar pensando só no critério humano, eu esqueço do tribunal divino, eu esqueço da ordem de Deus. Então, o Tiago está falando, é pecado diante de Deus. Nossas ações refletem
o nosso interior. Se eu estou cometendo esse pecado, ou qualquer outro, mas no caso, no pecado de acepção de pessoas, isso reflete que o meu coração ainda não entendeu a graça. Que eu acho que Deus me escolheu porque eu tenho alguma coisa boa. Então, eu vou escolher alguém também que tem alguma coisa boa no meu critério. Veja como vai lá na graça, na raiz da salvação. Se eu entendo que Deus me salvou, eu merecendo a condenação, e os irmãos podem ler hoje no boletim da igreja o artigo, e está aí o que é graça. Nós entendemos muito mal graça. Nós vamos ver que o critério de Deus ter escolhido não foi nada do que Ele viu em nós. Porque tudo que Ele viu em nós dava um motivo para Ele condenar. Tudo. Mas nós queremos ser juízes diante das pessoas. Nós recebemos graça, assim, de Deus, mas no trato com os outros, agora nós somos meritórios. Merece ou não merece? Veja como isso é perverso. Veja isso como não reflete o caráter de Deus. Veja que isso divide a igreja, julgar segundo a aparência, é colocar-se no lugar de Deus. É uma afronta à soberania de Deus, meus irmãos. Pensem, e se isso acontecer, e pode acontecer, aqui na comunidade, não vamos só ficar pensando lá. Sim, isso podia acontecer lá, como acontece em todos os lugares, mas isso acontece na maioria das igrejas. Pessoas que estão atrás de pessoas influentes, ricas, para trazer algum benefício. Mas isso pode refletir o nosso coração em todos os aspectos. Eu e você podemos ter critérios contrários à palavra de Deus. E nós gostamos sempre de apontar para os outros. Aquele ali está fazendo. Não, mas é para olhar para nós. A Bíblia diz que é um espelho. Nós olhamos os nossos pecados. Tente pensar nos critérios que você faz, e eu estudando, e estou ainda pensando, Senhor, não deixe que eu cometa esse pecado. Porque nós somos tendentes a isso, de alguma forma. Talvez não é a riqueza que te pressiona, mas é alguém que é muito culto, alguém que tem um influencer aí, né? Os jovens, os youtubers. Eu queria que aquele cara fosse aqui da minha igreja. Por quê? Porque você quer pregar o evangelho para ele, para que Deus alcance ele e ele veja que ele vai para o inferno? Ou porque você quer que tenha alguém importante perto de você? A dignidade humana, meus irmãos, não está e nunca esteve em riqueza, posição social. A nossa identidade como cristãos está em sermos criados à imagem e semelhança de Deus, e termos sido perdoados e estarmos revestidos da graça de Deus. Isso nivela a todos, meus irmãos. Isso nivela a todos. Eu estava pensando sobre isso, lendo J.C. Ryle, ele fala assim, a morte é um lugar onde nós chegamos no fim da linha, que nós vemos que ela acaba com toda a divisão social e econômica. Que morre rico, morre pobre, morre gente importante, morre gente anônima. Tudo acaba ali. Neste mundo. Tudo não acaba com a morte, né? Tudo começa com a morte a nível de eternidade. Mas nós temos um critério muito errado. O favoritismo social, seja de qual for, é pecado, é culto ao homem. Não é verdade? Se você está querendo cultuar a Deus, Deus é o centro do culto. Não interessa se quem está aqui tem dinheiro, não tem, é famoso, não interessa. O culto é para Deus. Quando nós estamos preocupados com quem está aqui, então nós estamos fazendo um culto ao homem. Que a minha igreja tem tanta influente, tem isso, e virou uma disputa de ego. E nós podemos, nos nossos relacionamentos, cometer esse mesmo pecado também. Então, Cristo, o texto que o Augusto leu, mostra esse exemplo de humildade. Se esvaziou. Não estava atrás de coisas para ele. Jesus nunca foi atrás de pessoas influentes. Quem ele chamou para ser discípulo, meus irmãos? Já leu a lista, o currículo dos discípulos? Quem era? Pedro. Iletrado. Você acha que Jesus foi atrás de, deixa eu pegar quem são os maiores influentes? Aí veio Nicodemos, em João 3, que era um mestre da lei, alguém totalmente respeitado. Aí Jesus falou, rapaz, você é um coitado, você precisa nascer de novo, que você vai para o inferno. Talvez, se um Nicodemos desse entrasse na igreja, todo mundo ia falar, nossa, um mestre da lei entrou aqui. Aí entrasse Pedro, com aquele traje de pescador daquela época. Não, vê o que ele quer lá fora. E esse é o critério de Deus, meus irmãos. A unidade da igreja. Nós queremos nos tornar juízes no lugar de Deus. Nós estamos
combatendo a unidade da igreja. Nós precisamos de arrependimento nesse sentido. Toda vez que nós fazemos isso, é juízo de perverso pensamento. E agora, Tiago 5, ele diz assim, 2,5 em diante, ele diz assim: ouvi, meus amados irmãos. Olha, Tiago está falando de escolhas. Vocês estão escolhendo por esse critério. Vocês estão escolhendo dar preferência e honra para esses tipos de pessoas. Tá? Agora eu vou falar no verso 5 como que Deus faz. Ouvi, meus amados irmãos. De novo, ouvi, meus amados irmãos. Tiago repete isso. Ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? O que Tiago está falando? Será que Deus está escolhendo igual vocês? Não. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Tiago não está falando que Deus salvou todos os pobres. Não é isso que ele está falando. Todos os que são pobres vão para o céu. Todos os ricos vão ser condenados. Não é isso. O que ele está falando assim, dentre os pobres, Deus também não salvou muitas pessoas para quebrar o orgulho do ser humano. E muitos ricos que estavam agarrados à riqueza não foram salvos porque confiavam naquilo e rejeitaram a Cristo. Não é esse o critério de Deus? Pessoas que o mundo não valorizavam, como esses judeus aqui do primeiro século, que eram pobres, que eram carentes, que estavam sofrendo perseguição, que ninguém dava bola para eles, que estavam lá no canto. Deus não escolheu essas pessoas, Deus não nos escolheu. Deus não escolheu pessoas ao redor do mundo todo que não tinham visibilidade nenhuma. Pessoas que eu e você nem temos acesso. O Tiago trouxe aqui. Que benefício econômico esses queridos irmãos trazem para a sociedade? Mas Deus não derramou o amor deles pela vida deles? E não são muito mais... Nós não temos muito mais unidade com pessoas que eu, pelo menos, não os conheço, mas por saberem que Deus alcançou, do que muitas pessoas que têm bens e que não amam a Deus? Não é esse o critério de Deus? E Tiago fala assim, Deus colocou esses pobres para serem ricos na fé e herdeiros daqueles que amam a Deus. Há uma riqueza que esse mundo não entende, meus irmãos. Há um valor eterno que esse mundo rejeita. As pessoas estão preocupadas com dinheiro, com bens, com propriedade, com conta bancária, com bitcoins, com tudo. Louco, essa noite pedirão a sua vida, a sua vida. E o que você tem, para quem será? E aqui Tiago está falando que existe uma riqueza, que é ser herdeiro do reino de Deus, prometido para aqueles que Deus alcançou e que amam a Deus por causa disso. Então, meus irmãos, uns irmãos desses, como o Tiago trouxe, não são infinitamente mais ricos do que os bilionários desse mundo que não temem a Deus? Se nós olharmos no nível de eternidade, do plano de Deus, claro que são. Nós também somos, pela graça de Deus. Aí Tiago diz, entretanto, vós, outros, menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Ou seja, Tiago está falando aqui, vocês estão menosprezando aqueles que Deus escolheu. Vocês estão rejeitando aqueles que Deus amou. Vocês têm um critério diferente do Deus que vocês estão pensando. Se vocês fazem isso, vocês estão usando um outro critério. Não adianta falar, fazer de cristão, se na hora da prática o nosso critério no relacionamento é diferente do que Deus determinou na palavra. Entretanto, ou seja, apesar disso que eu falei, vós estão menosprezando os pobres. Aqueles que Deus tinha alcançado, que estavam lá sofrendo perseguição, sofrendo a pobreza, sofrendo humilhação, menosprezo. E aí ele fala, não são esses ricos que vocês estão querendo bajular, não são eles que vos oprimem, que vos arrastam para os tribunais, muitas vezes por causa de dívidas que eles contraíam, como nós vimos aqui o exemplo desse salário, entre aspas, né? Que eles recebem e ainda ficam devendo. E também por eles serem contra
provavelmente também o governo implantado na época. Então eles estavam blasfemando, porque vocês estão adorando um outro Deus. E arrastavam vocês para os tribunais por serem cristãos, porque eles blasfemavam o nome de Deus. E vocês ainda estão valorizando pessoas que oprimem vocês, que blasfemam o nome de Deus. E vocês estão dando preferência para eles. Que critério é esse? Nicodemos diz que a semelhança do que nós vimos no livro de Atos, os ricos poderiam estar acusando os cristãos de traição a César e subversão de costumes, e assim compelindo ele aos tribunais romanos também. Por isso eles também falavam mal do nome de Cristo, pelos quais eles professavam, pelos quais eles invocavam. Tais pessoas eram inimigas de Cristo, e por isso blasfemavam o nome de Deus por todos aqueles que também invocavam o nome de Deus. E o verso 8 diz assim: se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Como sempre, meus irmãos, a Bíblia nos ensina ao que não fazer e ao que fazer. A Bíblia, ela sempre nos mostra o caminho, não vai por aqui, e ela aponta, vá por aqui. Se você pegar o Salmo 1, você vai ver, bem-aventurado o homem que não anda, que não senta, que não se detém no caminho dos pecadores, antes o seu prazer está na lei de Deus. Lembrei que também de Paulo falando a Timóteo, em 2 Timóteo 2,22, Paulo fala assim, foge das paixões da mocidade, mas segue a justiça, a fé e o amor com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. A Bíblia sempre fala assim, não é por aqui, é por aqui. Não faça isso, é para cá. Deus nunca deixou critério para nós. O cristianismo não é só não fazer alguma coisa, mas é ter um coração obediente a Deus. Então aqui Tiago estava falando, não se deve fazer acepção de pessoas, e ele lembrou do mandamento de amar o próximo. Não é só não fazer acepção, mas ser indiferente. Ele está falando assim, amarás o próximo como a ti mesmo. Isso estava lá desde Levítico 19 e 18, esse mandamento, para mostrar da unidade da Bíblia. Amar o próximo. E aí ele disse, mas se vocês fazem acepção de pessoas, vocês não estão amando o próximo. Vocês estão cometendo pecado. Estão arguindo como transgressores. E aí ele dá o exemplo da unidade da lei de Deus. Não adianta nós falarmos, eu estou obedecendo, vamos pegar os 10 mandamentos, de 10 eu obedeço, misericórdia, 9, ninguém, né? Mas só para dar um exemplo, não adianta. Todos ninguém obedece, nem o primeiro nós obedecemos, que é amar a Deus de todo o coração, que é não ter outros deuses diante de nós. Não adianta, meus irmãos, lembra do jovem rico? Lucas, eu tenho observado isso, tenho observado aquilo, Jesus, tá bom, acho que você não conhece teu coração ainda. Então, vamos ver onde está seu coração. Estava nas riquezas. Aí ele não quis. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que o amor não é o substituto do cumprimento da lei moral de Deus. E a lei, o cumprimento da lei moral de Deus me leva a amar as pessoas. Não como a Caim amava, né? 1 João 3,18. Não amemos como Caim, né? Um amor carnal, invejoso. E aqui nós lemos aqui, todo aquele que guarda a lei e tropeça num só, se torna culpado de todos, meus irmãos. Isso aqui fala, meus irmãos, que nenhum de nós pode cumprir a lei de Deus. Ninguém vai ser salvo por cumprir a lei de Deus, porque é impossível. Se fosse possível, Jesus não precisava ter vindo, irmãos. É só pensar nisso. Por que Jesus veio e deu a vida dele por nós, se nós poderíamos cumprir a lei de Deus sem precisar crer nele? Olha que pecado. Mas por que Jesus veio? Para cumprir a lei de Deus, da qual nós não poderíamos cumprir nenhuma. Por isso que só existe uma forma de ser salvo, que é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Não por obras, não por obediência à lei. Ninguém consegue obedecer, porque nós nascemos com o coração totalmente depravado, contrário à lei de Deus. Você pode observar alguns pontos morais. Eu fui bem criado, então eu não gosto de fazer isso. Eu fui bem criado, eu acho que tem que ser trabalhador, eu acho que tem que ser isso.
Isso não é obedecer à lei de Deus, porque obedecer à lei de Deus fala de um amor do coração a Ele, em primeira coisa, e acima de todas as coisas. E nós nascemos, a Bíblia diz, rebeldes, contrários a Deus. Ninguém é salvo por obedecer à lei. Ninguém vai ser salvo por isso. Ninguém que estará no céu vai falar, eu estou aqui. Ah, por que você está aqui? Ah, eu criei em Jesus. E você? Eu criei em você. Ah, eu obedeci. Ninguém. Não vai ter essa pessoa lá. Todos nós vamos estar, eu estou aqui unicamente pelo sangue de Cristo derramado na cruz sobre a minha vida. E Tiago está falando, você acha que você obedece a alguma coisa, mas você tropeça num só ponto, você quebra todos. Porque fala da unidade. Eu não posso escolher o que eu devo obedecer, o que eu quero, o que eu não quero. A lei é uma unidade. É como se eu tivesse uma vidraça, um exemplo bem simples, e eu bato aqui no canto, eu quebro a vidraça inteira, eu não vou quebrar só isso aqui. A lei de Deus, se eu não cumpro eu torno descumpridor de toda a lei de Deus. Nicodemos cita esse irmão, ele coloca a sigla, A.T. Robertson. Para se tornar transgressor da lei, não é preciso quebrar todos os mandamentos, mas para se tornar um cumpridor da lei é necessário guardar todos. É isso que Tiago está falando aqui. Pois todo que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Você cumpre toda a lei de Deus? Eu não. Misericórdia. Você acha que você cumpre? Você acha que você guarda todos os mandamentos de Deus do coração, que você obedece a Deus, você ama a Deus acima de todas as coisas? Não tem nem como a gente pensar nessa possibilidade, né, para a resposta. Né? A resposta já vem pronta. E aqui ele diz, você pode falar, eu não faço aquilo, mas eu descumpro ali. É descumpridor da lei. Por isso que ele está falando, você pode falar, eu não adultero, mas eu mato. Eu não minto, mas eu tenho inveja. Ah, eu me orgulho muito. Já pecou, eu orgulho. Eu me orgulho muito do meu comportamento. Já pecou. E aí, ele está falando assim, ó, se você não adulteras, mas mata, você é transgressor da lei. Meus irmãos, Tiago está mostrando o seguinte, não tente andar pelo caminho da obediência legalista da lei. Não tente achar que você vai ser salvo obedecendo a lei, que você não vai, ninguém vai. Só teve um que obedeceu toda a lei de Deus, e foi Jesus. Só um. E é só Ele que é o nosso Salvador. Todos nós que tentamos chegar à salvação sem Jesus, eu estou falando, Jesus, dá licença, eu descobri um atalho. Veja o pecado disso, meus irmãos. Eu cumpro, eu obedeço, eu sei. Pedro tentou falar isso. Nós conhecemos a história de Pedro. O povo de Israel, no deserto, quando Moisés desceu com os mandamentos, o que eles falaram? Ah, só isso? Pode deixar. Todos que bateram no peito e falaram, deixa comigo, o tombo foi feio. Nós também já caímos nesse tombo muitas vezes, quando nós julgamos os outros. Aquele irmão cometeu isso? Puxa, eu não. O que você está querendo dizer? Eu cumpro essa lei que ele descumpriu. Eu sou melhor que ele, pelo menos nesse aspecto. Não somos, irmãos. Nós somos totalmente, potencialmente capazes de cometer todo e qualquer pecado que nós vemos em todo mundo que já cometeu, se não for a graça de Deus. Se não for a graça de Deus, nós somos piores. E a graça comum de Deus, meus irmãos, que está sobre ímpios, é ela que preserva esse mundo, senão não podíamos nem sair, nem lá na rua mais. A depravação é total, mas Deus, por sua graça, não deixa que o homem exercer toda a sua potencialidade, que ele é capaz de cometer o mal e o pecado, porque senão ninguém de nós mais existia. Isso é graça comum. A graça especial é quando Deus se revela como Salvador para a pessoa. Isso fala da unidade da lei moral. Quebrar um mandamento é transgredir toda a lei. Ninguém vai entrar no céu, não tem nota de corte. Eu cumpri 70%, estou aprovado. Não tem. Ou é tudo ou nada. Como é nada, Jesus tem que ser o nosso tudo, senão nós estamos eternamente perdidos, meus irmãos. Isso quebra o nosso orgulho, quebra o nosso desejo legalista. E aí ele diz no verso 12 e 13, falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Nossas palavras devem estar de acordo com as nossas atitudes. Tiago já tinha falado isso, falar e proceder, ouvir e praticar.
crer e praticar as boas obras são coisas que não dá para separar. Ah, eu sou ouvinte, mas não sou praticante. Não tem essa categoria de crente ouvinte. Ah, eu tenho uma fé muito boa, mas a minha vida só demonstra obras da carne. Então você não tem fé em Jesus. A motivação para tudo é a glória de Deus. Nicodemos diz assim, mas por que Tiago está falando assim? Falar de tal maneira, e tal maneira proceder como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Olha só, Nicodemos traz assim, deve haver algo a se temer naquele dia para todos os que professam o cristianismo. Pois, de outra forma, qual seria a força do argumento de Tiago e de muitas outras passagens do Novo Testamento? Naquele dia, os verdadeiros motivos e intenções do coração serão descobertos, 1 Coríntios 4, 5. E os verdadeiros cristãos serão revelados e recompensados. Naquele dia, os falsos profetas serão desmascarados e condenados. Mesmo os cristãos, mesmo aqueles que creem em Jesus, prestarão contas da sua vida para com o Senhor, não para salvação ou perdição, pois se estão debaixo do sangue de Cristo, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Mas nós haveremos de prestar conta da nossa vida, meus irmãos. Eu não posso falar assim, eu vivo de qualquer jeito, eu sou crente, mas eu faço acepção de pessoa, eu cometo todo tipo de pecado, eu sou crente. Então não é. Paulo condena isso em Romanos 6. Se você fala que você é crente, mas você vive na prática do pecado sem arrependimento, que crente que é esse? Você foi salvo do quê se você está escravo do pecado? Ah, nós temos luta com o pecado? Temos. Por isso, senão a Bíblia não falava sobre arrependimento. Por que a Bíblia fala de arrependimento para crente? Porque, infelizmente, nós ainda caímos em pecado. 1 João 2 fala assim, escreva essas coisas para que vocês não pequem. A finalidade da palavra de Deus e para nós estudarmos a Bíblia não é para acharmos uma brecha para ver se dá para pecar. Senhor, não quero pecar contra o Senhor. Me perdoa, proteja minha mente, meu coração. Quero andar próximo do Senhor e me livre de toda tentação, de todo pecado. Mas aí o texto continua. Mas se vocês pecarem, também não é o fim. Nós temos um advogado junto ao Pai Jesus. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Então, esse é o descanso. Porque se depois que eu fosse alcançado pela graça, se eu cresce que eu não posso mais pecar, eu estaria morto, meus irmãos. Mas eu também não posso falar, o pecado, já que eu fui salvo, então vou viver de qualquer jeito. Você também mostra que não foi salvo. Porque a graça que salva é a graça que transforma. Tito 2, 11 a 14 fala. Para que, renegadas as paixões mundanas, vivamos justa e piedosamente. A graça que transforma, a graça que salva, ela transforma, que é a santificação. Isso Tiago está falando. E agora ele fala o verso 13, meus irmãos. Antes eu preciso ler uma frase aqui de Matthew Henry. Ele diz assim, a condição, olha só, grave isso, meus irmãos. A condição eterna dos homens será estabelecida de acordo com o Evangelho. Esse é o livro que será aberto quando estivermos diante do trono do julgamento. Não haverá alívio para aqueles que o Evangelho condena, nem haverá acusação contra aqueles que o Evangelho justifica. É do nosso interesse, então, falar e agir agora como convém àqueles que em breve serão julgados pela lei da liberdade, que é o Evangelho. Isto é, vivamos à altura do Evangelho, nos conscientizemos dos deveres do Evangelho, tenhamos a disposição mental do Evangelho e que as nossas conversas sejam conversas do Evangelho, porque é por essa regra que seremos julgados. E isso deve nos estimularmos a sermos mais misericordiosos. E o verso 13, ele diz assim, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Lembrei de Mateus 5:7, quando Jesus disse, os regenerados são misericordiosos porque foram alvos da misericórdia de Deus. A misericórdia não é condição para a salvação. Ela é evidência da salvação. Aquele que recebeu de Deus a misericórdia, porque como que nós somos salvos? Porque Deus é misericordioso. E aquele que não evidencia a misericórdia nos relacionamentos, ele demonstra o quê? Que ele não conhece nada da salvação. Quem não demonstra amor, perdão, misericórdia em seus relacionamentos, não evidencia uma fé verdadeira. Pois quem recebeu isso de Cristo é capacitado a viver assim nos relacionamentos. Com dificuldades, sim. Com erros, sim. Por isso que na oração do Pai Nosso nós falamos, perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores.
Isso evidencia, se eu exerço misericórdia, evidencia que eu fui alcançado pela misericórdia. E em contraste, a misericórdia triunfa sobre o juízo. O sentido aqui dessas misericórdias, pelo contexto, se refere às misericórdias que foi usada pelos crentes durante toda a sua vida. Porque Deus é cheio de misericórdia. Ele revelou sua misericórdia a nós, pecadores perdidos, nos dando perdão e reconciliação pelo sacrifício de Cristo. No Evangelho, a misericórdia triunfa sobre o juízo, porque merecíamos o juízo justo de Deus sobre nós, mas nós recebemos misericórdia e amor. E é assim que devemos tratar uns aos outros. Meus irmãos, eu fui lá no Salmo 136, tem 26 versículos, o Salmo 136. Sabe quantas vezes repete, porque a sua misericórdia dura para sempre? 26 vezes. Todo versículo que você lê do Salmo 136, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Mateus Henry diz assim: a condenação que será pronunciada sobre pecadores impenitentes, no final vai ser o juízo sem misericórdia, meus irmãos. Não haverá mistura ou calmante no cálice da ira e do furor, cujos resíduos eles terão de beber. E ele continua: no último dia, todos os filhos dos homens serão recipientes da ira ou recipientes da misericórdia de Deus. É do interesse de cada um deles conscientizar em qual grupo quer ser encontrados. Meus irmãos, a misericórdia triunfa sobre o juízo para a vida dos crentes. Deus nunca é injusto. Ele vai exercer a justiça dele com misericórdia sobre aqueles que foram alcançados pela graça. Mas aqueles, a exemplo desses ricos que não criam em Deus, ou de todos hoje que rejeitam a Cristo, vai ser um juízo sem misericórdia. Não vai ter calmante, não vai ter saída. Nós não temos nem ideia do que é isso, meus irmãos. Mas a Bíblia nos aponta. Nós temos o que está escrito, nós vamos crer nisso aqui. E a pergunta que eu faço é: você foi alcançado pela misericórdia de Deus? Você é alguém que você pode ter certeza: eu sou um pecador miserável, mas Deus é um grande Salvador e Ele me alcançou unicamente pela graça. Eu não poderia obedecer a lei de Deus. Eu não consigo obedecer a Deus, porque o crente, meus irmãos, não é aquele que, antes eu não conseguia obedecer, agora eu consigo. Não conseguimos. É misericórdia e graça do começo ao fim. Nenhum crente pode ter um orgulho próprio de alguma coisa que ele faz. O que nós temos recebido que não vem do próprio Deus, meus irmãos? Ache um cristão ou uma irmã, um cristão sentido homem ou mulher, que foi usado por Deus, foi alcançado, que trata alguma coisa, traz algum mérito próprio? Nenhum. O que João Batista falou? Convém que ele cresça e que eu diminua. O que Paulo falou? Eu sou o pior dos pecadores. Paulo não estava na prática do pecado quando ele falou isso. Ele tem a consciência do coração dele. E por que nós ainda achamos que nós somos melhores e tratamos os outros com acepção de pessoas? Quando alguém peca, esse tempo atrás eu li uma frase, não é minha. Quando alguém peca, qual a primeira parte do seu corpo que entra em ação? A língua para julgar ou a mão para socorrer? Quando nós temos misericórdia, nós entendemos: Deus é misericordioso comigo todos os dias. E eu tenho que exercer essa misericórdia com os outros, porque os outros também têm que exercer comigo, meus irmãos. E isso traz unidade para a igreja. Todos nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Não tem ninguém melhor do que ninguém e não tem ninguém aquém da graça de Deus, se você clamar por ela. A graça que salva é a graça que transforma. Olhe para a sua vida, olhe para a minha vida. Não tente pelo caminho das obras, do cumprimento da lei. Clame a Deus por misericórdia. Fala: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque o Senhor me escolheu, porque foi do seu bom prazer ter me escolhido. O Senhor não viu nada em mim e nunca vai ver. E quando nós chegarmos no céu, meus irmãos, no novo céu e na nova terra, vai ser pela graça de Deus. Sabe como que Deus olha para mim e para você hoje, meus irmãos? É através de Cristo. É através da vida de Cristo. Aqueles que não estão revestidos do sangue de Cristo, aqueles que não foram alcançados, que não clamaram e não confiam e não confessam e não descansam unicamente na obra de Cristo,
se morrerem nessa situação, vão enfrentar um juízo sem misericórdia. Que Deus nos livre disso, que Deus alcance a sua vida, a minha vida, cada dia mais, para que isso quebrante o nosso coração.